vamos começar a falar de interferência, né? Isso. Mas primeiro eu queria falar desse princípio da superposição de uma onda. Então, a perturbação resultante em cada ponto do meio durante a superposição é o que? Uma adição das perturbações. E essa perturbação, te lembra, ela vai ser caracterizada pela essa amplitude, né? Até onde ela alcança essa perturbação, tá? Que seriam causadas por ondas separadamente. Depois da superposição, as ondas têm a mesma forma que antes e continuam a se propagar como antes, né? Idênticas, independência das ondas. Então é importante tu frisar aqui o quê? Que nenhuma característica física é alterada depois, né, dessa interferência dessas ondas. Essa superposição ela vai, no caso, né, variar entre elas a amplitude da tua onda. Se tu observar aí, né, tu vai ter uma soma dessas amplitudes à medida que elas estão se encontrando e depois elas vão continuar para o seu caminho, tá? Nesse caso, esse exemplo desse pulso aí, né, que é apenas uma perturbação, mas isso acontece com a onda, que é essa perturbação periódica. A interferência ela pode ser de dois tipos. A construtiva, né, quando tu tem a soma das perturbações, né, que elas estão na mesma fase, e aí tu vai ter a soma delas, tá? Isso é interessante. Você observa que inicialmente elas estão, né, indo em encontro da outra, uma com amplitude A1 e a outra A2, tu tem uma soma e depois elas continuam, né, o seu caminho, né, como se nem tivesse sido encontrada pela outra onda, tá? Então tu tem a soma dessas amplitudes. Já na interferência dita destrutiva, né, isso, o que vai acontecer? Essas amplitudes elas vão querer se aniquilar. Então tu vai ter uma diferença, né, dessas amplitudes aí, tu vai uma menos a outra. Isso acontece quando essas ondas elas estão defasadas, né? Isso, então tu tem uma numa fase e outra na outra fase aí, né? Nesse caso invertida aí. Então tu tem a diferença, tu viu que A1 menos A2. Depois elas seguiram, né? Depois de elas sofrerem a interferência aqui, elas seguiram o seu caminho, né, como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, quando duas ondas periódicas de frequências, né, comprimentos de ondas e amplitudes iguais e sentidos contrários se sobrepõem num dado meio, ocorre a formação, né, de uma figura de interferência denominada onda estacionária, tá, gente? Então, isso aqui, a onda estacionária, ela vai ser uma consequência desse tipo de interferência, né? Que todas as características são iguais. Isso acontece, por exemplo, quando tu tem nas cordas de violão, por exemplo, quando tu tem as duas extremidades fixas, né? E aí tu vai ter nessas extremidades que a gente chama de nó. E aí elas vão e voltam, né? Sofrendo essa interferência, né? Construtiva e destrutiva. Você observa que quando essa amplitude aqui e essa amplitude elas se encontraram, elas fizeram, né, a soma, né, das duas amplitudes. Aqui tu tem duas vezes a amplitude no caso, né? Então tu tem essa sobreposição aí, essa soma. E aqui, né, onde elas se encontram defasadas, desculpe aqui, tá? Tu tem o que a gente chama, né, de nó, né? E aqui tu tem a interferência destrutiva, é quando uma amplitude se encontra, né, uma onda assim, né, que está se propagando nessa direção, se encontra com uma onda de mesma amplitude, só que sentido contrário. E aí tu tem o aparecimento, né, da onda aniquilada, que a gente vai chamar de nó aqui, né? Então tu tem esse estado. É bom, importante falar o seguinte, né, que o que a onda ela transporta? Ela transporta energia. A onda estacionária nem energia ela transporta, porque ela fica estacionada aí. Então essa energia ela fica retida, né, nessa região. Então ela não transportará energia. A energia vai ficar contida aí. Esse é o grande barato da onda estacionária, tá, gente? Você observa aqui esses padrões de interferência, tá? Tranquilo, né? À medida que está ocorrendo a sobreposição, quando elas estão totalmente, né, com a fase invertida, você observa que não aparece nada, aí só fica a linha
a linha aí no zero, né? Mas elas vão ocorrendo a superposição. Você observa que cada onda, a amplitude delas é igual a 1, né? Mas aqui a soma toda, né, é 2, porque tu vai ter a soma das duas amplitudes. Como nesse caso aí você observa que elas são iguais, né? A amplitude geral, que é 2A, nesse caso, né, vai ser 2, né? 2 vezes 1, 2. Tu tem aqui, olha, de novo, um outro padrão, né, para te mostrar isso de uma maneira um pouquinho mais lenta. Observou que ela foi aniquilada, né, e quando elas se encontraram, a vermelha com a amarela, né, fez esse pico máximo aí, nessa amplitude de 2 aí na soma. Então, isso acontece aí na tua interferência, né, e aí tu observa tanto construtivamente quanto destrutivamente. Tá? O batimento ele acaba sendo uma consequência desse padrão de interferência, né? As frequências próximas, né? A onda fora de fases, esse é um exemplo de ondas defasadas. Se tu olhar bem para essa imagem aí, tu vê que essas fases elas quase coincidem, mas elas não coincidem, né? E aí, né, a resultante disso, né, é amplitude e frequências variáveis aí, tá bom? Essa onda defasada, aí tu tem entre as duas tu tem esse padrão de batimento, né? Tá? Continuando, né? Apenas a amplitude das ondas é modificada, tá? Interferência te lembra de amplitude, né? Durante o encontro das ondas. Onde você vê uma parte mais branca, tu tem uma interferência construtiva, e lá embaixo, assim, aquele vale, tu tem uma interferência destrutiva aí, né? Que é, no caso, né, essa parte mais escura. A interferência e a difração, isso você guarda muito, tá? A interferência e a difração, que a gente já viu também, são os fenômenos que comprovam que a luz ela é uma onda, tá? São os experimentos comprobatórios que a luz ela tem características ondulatórias. E aqui foi o que a gente falou anteriormente, né? Tu vai somar a construtiva, tu soma as amplitudes, a destrutiva tu subtrai. E aí tu vê quando elas têm a fase igual, né? Tu tem uma aniquilação da onda pelo instante de tempo, né? Isso, né? A tua amplitude aí zero, né? E aí tu tem essa onda que foi aniquilada, que a gente pode falar assim, quando ela tem essas amplitudes invertidas e iguais. O experimento de Young, gente. É muito importante dizer que esse foi o experimento que comprovou que a luz, além de ser onda, né, que a gente já comprovou lá na difração, ela tem capacidades, tá? Ela vai ter capacidades, ela é uma onda, desculpa, transversal. Você observa aqui, né, esse padrão aqui de interferência, né? Isso onde tu tem você observa o seguinte, olha, aqui, né, daqui, ó, aqui tu tem uma onda plana, nessa segunda região aqui, tu tem, né, já uma difração, né, e aí ela bateu aqui, tu tem mais uma difração, e aqui tu teve esse padrão, né, esse padrão de sobreposições, onde tu tem essa parte mascarinha, né, representada aqui nessa imagem como essa parte vermelha, né, uma sobreposição construtiva, e essa parte mais escura, né, na imagem tu consegue ver uma interferência destrutiva aí, tá? Então, esse padrão de difração, consequentemente, ele resultou no padrão de interferência. Aí, esse experimento de Young também é chamado de experimento de fenda dupla, né? Que você consegue enxergar aí, que comprova que a luz, ela tem essas características, além de corpuscular, também ondulatória, tá, gente? Esse aí é um experimento muito importante, né? Não só no campo da ótica, mas também da mecânica quântica, porque esse experimento aí é o experimento que se inicia a introdução dos conceitos, né, de mecânica quântica, falando do padrão de sobreposição da função de onda, né? Então, essa onda ela sobrepôs aí tu teve o que a gente chama dessa interferência construtiva, e quando ela se aniquilou aí de preto, essa interferência destrutiva. Olha, interferências em ondas de fase, né? Foi o que eu mostrei para vocês aí, né? Visto de novo aqui para reforçar isso aí, né? Então tu teve aqui, né? Em tu teve, né, uma onda plana chegando
sofreu aqui nesse ponto, te lembra que toda a frente de onda também pode se comportar como uma fonte de onda, aí vai sofrer difração, aqui ele sofre difração de novo, né? E aqui, né, nesse trecho, aqui ele vai pegar nesse anteparo de azul e vai sofrer interferências construtivas e destrutivas a ele.